Olá, criançadas do quarto ano. Hoje teremos mais uma aula de ciência e para iniciarmos diretamente a nossa aula, vamos relembrar o que vimos na nossa última aula. Então vamos lá. Bom, na nossa última aula, estudamos as invenções que o homem criou para nos orientarmos. Entre eles, nós vimos, por exemplo, o relógio de sol, né? Que ele é usado muitas vezes para nos orientarmos no tempo e também no espaço. E assim, ele nos ajuda a nos orientarmos de acordo com a posição do Sol durante o dia, né? Para que nós possamos saber basicamente uma média do horário, daquele horário, né? Foi criado também o calendário. O calendário que é outra invenção que também foi criada pelo homem e que nos ajuda a nos orientarmos no tempo, através, né, das fases da Lua, fase essas que são a cheia, a nova, a minguante e a crescente, né? Que a cada mês existe um ciclo onde essas quatro fases, elas vêm a existir. Por isso que então foi criado o calendário, o qual nós conhecemos. Existe também, né, a gente vamos ver hoje, a ampulheta. A ampulheta que também é um tipo de instrumento que a gente usa para medir o tempo, nos orientarmos no tempo, em um determinado intervalo, que a gente realiza alguma atividade. Muito usado, por exemplo, em filmes, né, em filmes de contos de fada, onde enquanto tiver a areia do lado de cima, né, o conto vai acontecendo. Depois, quando acaba o último grão de areia, muitas vezes o conto deixa de existir. Então, hoje, em especial, nós iremos estudar o Sol e os pontos cardeais, a relação que existe entre esses dois elementos. Então, a gente sabe que existem pontos no espaço para que nós possamos nos localizarmos, né? Sabermos a hora, sabermos em que local nós estamos, e esses pontos são chamados de pontos cardeais, onde entre eles nós temos o ponto norte, que aí no desenho, na imagem, vocês veem representado pela letra N. Temos também o ponto sul, né, a direção sul, que está representado pela letra S, que está logo atrás da imagem da criança. Temos o ponto leste, que se vocês olharem vai ser o braço direito da criança, que está apontado para o lado leste, que é onde o sol se nasce, né? E temos o ponto oeste, que é representado pela letra O, e que é onde está direcionado o braço esquerdo da criança. Então vamos lá. Neste meio a gente vai ver o quê? Que a observação da posição do Sol no céu, né, também pode ajudar a determinar nossa localização. Ao observarmos o lado em que o Sol nasce e o lado em que o Sol se põe todos os dias, o ser humano pode perceber que poderia utilizar essas posições também como referência de localização. Então, a gente pode usar esses pontos, o ponto sul e o ponto leste e o ponto oeste, para nos localizarmos no espaço. Então, a gente vê o quê? Que o Sol, ele nasce no lado leste e ele se põe no lado oeste. Assim, para localizar a posição dos quatro pontos cardeais em qualquer lugar, você só precisa esticar o braço direito para o lado em que o Sol nasce, você estará apontando para o lado oeste. O lado esquerdo, onde o Sol se põe, é o lado oeste. E à sua frente, nós temos o norte e atrás de você estará o lado sul. Então, desde já, peço a cada um de vocês, alunos, que façam essa experiência, né? Apontando o seu braço direito para o lado que o Sol nasce, que é o ponto leste, e o seu braço esquerdo para o lado oeste, que é onde o Sol se põe. Qual é a posição, a localização que vai estar à sua frente? É a direção norte e atrás a direção sul. Daí vocês vão ver que a gente consegue usar esses pontos cardeais em alguns locais e também para algumas necessidades. Vocês podem observar aí nessa figura, nessa primeira figura, que aí é uma rosa dos ventos, né? Que a rosa dos ventos é uma forma de representar essas direções.
e que essa rosa dos ventos, né, conforme também mostra ao lado a mesma imagem, né, de forma mais colorida, mais ilustrada, que elas muitas vezes são colocadas em algumas praças, para que as pessoas que passem por ali possam saber em que localização essas pessoas se encontram. Por exemplo, a gente pode encontrar uma dessas na cidade do Recife. Como também a gente vai observar que existe aí nesse mapa, que é o mapa político do Brasil, né, as divisões por estado do nosso país, e que temos aí uma rosa dos ventos, se vocês olharem um pouco ao lado. E que é essa rosa dos ventos, a gente vê as direções norte, sul, leste e oeste. E que a gente vai ver que o que fica acima nesse mapa é o lado norte, que fica abaixo é o lado sul. E aí nós temos para um determinado lado, que é o lado do Oceano Atlântico, que é o lado leste, e para o seu lado oposto, o lado oeste. Nós também temos a bússola. A bússola que ainda hoje é muito usada, mas foi muito mais usada ainda pelos navegantes nas épocas das navegações, conforme já foi dito na aula de história, né? Que os navegantes eles usavam para se localizarem nos mares a bússola, que era um meio que eles tinham para que não se perdessem nos mares, tá? Agora eu peço a vocês o seguinte: estarei enviando essa atividade para vocês, esse texto, tá? Também em anexo, juntamente com a nossa atividade de hoje. E peço a vocês que leiam com bastante atenção. A nossa atividade não é em nenhum livro didático hoje, tá? Porque esse conteúdo não tinha no livro de vocês. Então, vocês precisam ler através daqui, tá certo? Leiam com bastante atenção essa página. Após isso, então, vocês irão responder essa atividade agora, que tem aí como título Agora é com você. Onde tem a primeira questão, que complete o desenho abaixo com os pontos cardeais. Então, você olhem quais são os pontos cardeais e vocês irão colocar aí, né? Que são norte, sul, leste e oeste. Conforme mostra naquela outra figura que nós vimos no início, vocês preencham essa daí, que tem um rapazinho agora, né? Na segunda atividade, tem aí o que? Desenhe a sombra do menino no lugar correto. Para isso, leve em consideração a posição do sol. Então, veja de qual lado está o sol. Talvez você não consiga desenhar esse menino perfeitamente como está aí. Vamos ter que fazer no caderno. Faça um esboço de um boneco, de algum desenho, e vejam desse desenho em si, e veja de qual lado está o sol nesta criança. E desenha do seu lado, e desenha nele a sombra que vai refletir no solo. Mas lembrando que a sombra de alguma coisa sempre vai refletir do lado contrário ao sol. E na terceira questão, perguntai o seguinte: como você imagina que os povos antigos marcavam o tempo antes da invenção dos relógios, como os que utilizamos hoje em dia? Então, hoje a gente utiliza o relógio, mas antes, como é que as pessoas de antigamente usavam para medir o tempo? Após vocês fazerem a atividade com bastante atenção, tire uma foto de vocês fazendo, peça a alguém para fazer isso, e também uma da atividade já feita, bem legível, e envia para o seu professor no seu privado. Desde já, tenham um bom fim de semana, uma boa aula e até a nossa próxima. E fiquem com Deus.